Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não. Me deixarem. Muito bem, iniciando essa lição número 9 do curso Fé, vamos fazer esse início dando para o nosso Senhor uma linda e poderosa salva de palmas. Aleluia! Pela graça de Deus, nós estamos chegando na lição número 9, cujo título é As Palavras. E essa lição eu acredito que vai ajudar você muito. Vai ensinar você a colocar na sua boca aquilo que precisa ser colocado. Quer dizer, aquelas palavras que precisam ser faladas. Aquelas palavras que, se faladas corretamente, haverão de transformar a sua vida. As palavras nos edificam, as palavras nos destroem. E as palavras que nós precisamos falar devem ser as mesmas que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falava. E para iniciar essa lição, nós vamos louvar o nosso Deus com o nosso conjunto, adorando a Deus. E eu quero que todo mundo entre na presença do nosso Pai. Eu encontrei Jesus, eu encontrei a luz, eu encontrei o Espírito de Deus. E hoje eu aprendi como assumir a palavra revelada do Senhor. Só em Jesus encontrei amor e perdão. Encontrei a solução dos meus problemas. Só em Jesus encontrei a salvação. Encontrei uma nova unção. Eu encontrei com Jesus o Rei dos Reis. Só em Jesus, só em Jesus encontrei amor e perdão. Encontrei a solução dos meus problemas. Só em Jesus encontrei a salvação. Encontrei uma nova unção. Eu encontrei o Jesus, o Rei dos Reis. Amém. Podeis vos assentar, por favor. Irmãos, a lição número 9 tem como título As Palavras. A gente vai ler devagar, vamos parar, vamos meditar e vamos permitir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Aqui nós colocamos assim: as forças mais poderosas neste mundo não são as armas atômicas ou quaisquer outras armas. São as forças invisíveis e inaudíveis de Deus, as quais são espirituais. E estas forças de Deus, que compõem o exército, o poder de Deus, é preciso que se saiba desde o início que elas foram colocadas ao nosso dispor. Elas estão prontas, foram criadas, receberam ordens para fazer a obra em nosso favor. E fazer quando? Quando Deus quiser? Não.
Quando nós assumirmos a nossa posição em Cristo e assumindo essa posição, nós exigirmos aquilo que a palavra de Deus diz que é nosso. Quer dizer, nós pronunciarmos as palavras exatas. Este assunto precisa ser mais meditado, mais compreendido. Aqui reside a razão do sucesso ou da derrota na vida de qualquer pessoa. Qualquer um, esteja na situação que estiver, se ele captar esse entendimento e ele passar a falar palavras corretas, exatas, e palavras corretas e exatas são aquelas que se alinham com a palavra de Deus, são aquelas que paralelam-se com a palavra de Deus, que saem de acordo com o verbo divino. Estas pessoas que assim o fizerem, tornar-se-ão pessoas vitoriosas. Continuando aqui na nossa lição. O Senhor, que é Espírito, criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, usando o seu poder por meio de sua palavra. Deus é Espírito, não tem carne e osso. Nós também somos Espírito, só que nós temos um corpo para morar e temos uma mente e alma. Deus também tem a alma dele. Mas tudo que Deus fez, Ele fez usando palavras. Tudo que nós quisermos fazer de bem para nós, nós temos que usar palavras corretas. Porque se nós continuarmos usando palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos continuar criando coisas como temos feito agora e coisas que não estarão trabalhando em nosso benefício. Continuando aqui. Foi assim que ele criou as montanhas, os minerais e os mais diversos tipos de seres viventes. Diz a Bíblia o seguinte: e disse Deus, quer dizer, para que tudo se formasse, primeiro o Senhor Deus falou. E quando Deus falou, aquilo passou a existir. Irmãos, exatamente na nossa vida. A gente se captar esse entendimento, nós vamos falar de acordo, sempre lembrando, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Numa das nossas lições anteriores, nós estudamos que a nossa palavra, sozinha, no mundo espiritual, não produz nada. Ela não tem poder, ela não tem força, ela é impotente. Então, para a nossa palavra ter força, ela tem que estar vestida pela palavra de Deus e tem que falar exatamente igual à palavra de Deus. Se assim o fizermos, assim nós conseguiremos a bênção. Eu nunca vou esquecer-me de uma senhora que mora aqui numa dessas cidades satélite aqui da Grande São Paulo. Ela veio aqui, uma senhora de quase 80 anos, 70 e poucos anos, pobre, e ela contou um grande milagre que ocorreu na sua vida, por causa de palavra. O milagre começou quando ela, assistindo o nosso programa na televisão, descobriu que Jesus já havia levado as doenças de todos os seres humanos. A filha dela, enfermeira, quando teve um neném, ficou ruim da cabeça. Nenhuma mulher, quando tem neném, deve ficar ruim da cabeça. Mas existe uma crendice, e o diabo gosta de crendice, que se a mulher levar um susto, se a mulher tiver assim uma mudança de temperatura, não sei lá mais o que, ela vira o útero, como eles falam, e a cabeça da mulher fica ruim. É o demônio que faz isso. Quer dizer, a mulher levou um susto e ficou ruim da cabeça. Então já tem essa crendice, o demônio se baseia em crendice, quer dizer, isso é uma porta aberta para ele. Ela tomou um susto e ficou ruim da cabeça. Mas ficou tão ruim que ela disse: missionário, dava dó. Eu criava a minha neta e a minha filha ficava jogando bola de gude com os meninos na rua, correndo atrás dele, chamando ela de maluca. Quer dizer, parecia uma débil mental, afastou-se do trabalho e por 9 anos isso aconteceu. Eu aprendi na televisão o seu programa, comecei a assistir e todo dia eu colocava um simples copo de água em cima do televisor. Não água como essa mineral, mas água de casa. Acabava o programa, eu descia a minha rua, ela morava no final da rua, eu chegava assim, uma casa mais abaixo do nível da rua, eu chegava e dizia: demônio, é preciso sair da minha filha, e jogava assim no telhado, e ia embora para casa. Ela fazia uma coisa aparentemente insensata. Ora, o que faz um copo com água? Tem até cristão que debocha do outro, quando ele com fé coloca um copo com água no televisor e bebe aquela água, achando que isso aí não tem valor algum. Quanto mais um cristão sair na rua com aquele copo com água e chegar e falar para o vento:
demônio, isso aqui precisa sair da minha filha. Jogava em cima do telhado e ir embora para casa. Eu disse que as forças mais poderosas desse mundo são as forças de Deus e elas operam através das nossas palavras. O poder de Deus foi entrando em ação. Eu disse, missionário, hoje a minha filha está completamente curada, voltou a trabalhar como enfermeira, está no outro hospital e a vida se deu solução. Mas aí que veio um milagre que ela contou. Ela disse, eu tenho uma outra neta que eu crio, eu e ela. Quando eu era casado, morava com meu esposo, que ele faleceu, a nossa vida era uma miséria completa. Ele faleceu, ficou pior. A minha filha trabalhava num trabalho aí que não tinha nem carteira assinada, direito social nenhum, salário pouco. E eu continuei assistindo e um dia o senhor falou que para nós prosperarmos, nós temos que fazer como Deus. E o senhor se baseou naquele versículo que diz que Deus chama à existência as coisas que não são. E o senhor então diz que Jesus falou que quem cresce nele faria as mesmas obras. Ora, se Deus chama à existência as coisas que não são, eu tenho que fazer as mesmas obras, então eu tenho que chamar à existência. Uma senhora de mais de 70 anos, cultura pequena, mas espírito aberto para Deus. Aprendeu o princípio que muito cientista, muito PhD não sabe. O que essa senhora fez? Lá na sua casa ela gritou, ó prosperidade de Deus, venha sobre mim, na minha casa, na minha neta, em nome de Jesus. Usou palavras. É de missionário, uma coisa engraçada. No mesmo dia, minha filha está trabalhando lá, o patrão passa para lá e para cá, olha para ela, dá um pouquinho, volta, passa, olha para ela, volta, olha para ela, e ela está só olhando. Depois chegou, escuta fulano, eu nunca reconheci direito de empregado algum. Todo mundo aqui não tem carteira assinada. Mas não sei o que está vendo. Você faz o seguinte, amanhã você me traz sua carteira que eu vou assinar. A neta não entendeu nada. Quando chegou em casa, contou para ela, vó, aconteceu. Não aconteceu por acaso, não. Foi eu que hoje no programa invoquei a prosperidade de Deus e ela está vindo. Eu chamei a existência. No outro dia o patrão foi e assinou a carteira com aquela data. Ele disse, escuta, daí um pouquinho voltou e disse, escuta, eu estou sentindo no coração que eu não posso ser injusto com você. Apesar de eu não reconhecer direito de ninguém, eu vou dar o direito desde o dia que você entrou aqui. Aí deu os direitos dela. Ela disse, missionário, vai na minha casa hoje. Eu nunca tive o que eu tenho. Eu tenho 273 quilos de feijão no meu armário. Eu tenho não sei quantas latas de óleo de soja. Não sei mais. Eu nunca vi isso, missionário. Foi porque ela usou palavras corretas. Irmão, talvez você esteja em situação igual. Quem sabe o seu casamento está acabando. Você diz, acabou o amor. Não existe mais amor. Ela gritou, ó prosperidade de Deus. Você deve gritar, ó amor de Deus. Volte, venha, habite no meu coração, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, da minha sogra. Tem essa briga de sogra e nora aí, né? Você tem que chamar a prosperidade, chamar o amor, chamar a saúde, porque o Deus dos céus, com palavras, ele disse, haja luz, apareça a porção seca, apareça a relva, os animais, os peixes, e tudo passou a existir. E ele disse, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Diga graças a Deus. Vamos continuar aqui na lição, irmãos. Qualquer pessoa pode passar por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que falamos são mais poderosas do que qualquer outra coisa que podemos conhecer. E aquele que está unido a Cristo tem a seu dispor um verdadeiro exército, pronto para atuar, esperando somente as suas determinações. Onde é que está escrito esse exército? A maioria de vocês já conhecem, no curso FEL já falei, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Irmãos, nós estamos perdendo bênção, não é porque nós não mereçamos essas bênçãos. Estamos perdendo bênçãos
porque desconhecemos o poder que está colocado a nosso dispor, o poder que pertence a nós. Aqui diz o seguinte, Hebreus 1,14: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Todos os anjos de Deus são espíritos ministradores, foram enviados, já têm essa ordem divina para servir, não para serem servidos. Anjos não são para receber oração de quem quer que seja. Hoje não são para receber aplauso, louvor de quem quer que for. Anjo é espírito ministrador, criado e enviado para servir a nosso favor, porque nós vamos herdar a salvação. Como e quando é que eles nos obedecem? Quando e como é que eles operam em nosso favor? Salmo 103, versículo 20, nos dá a receita de colocar esse exército poderoso a nosso dispor. Salmo 103, versículo 20 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Quando nós damos voz à palavra de Deus, todos os anjos do Senhor entram em ação, porque eles obedecem à voz da palavra do Senhor. Eles excedem em força, eles são tremendos em poder, eles são de uma habilidade tamanha, é a própria habilidade de Deus. Agora, enquanto você não falar as palavras que produzem, que são palavras que estão vestidas, impregnadas pela palavra de Deus, os anjos não podem atuar. Vamos voltar à lição agora. As nossas palavras é o tópico é o título desse tópico. Pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as nossas palavras. As palavras que falamos são realmente a tradução mais fiel do que cremos. Elas são como um retrato perfeito do nosso espírito. Por isso, é muito importante aprender o valor que elas possuem e exercem em nosso viver. Vamos entender isso aqui, irmãos? As palavras que nós falamos, elas são a tradução mais fiel do que cremos. Elas são como um retrato do nosso espírito. Como é o nosso espírito? Bom, o meu corpo você vê como ele é. Eu sou de pele clara, eu sou isso que você está vendo aqui agora. Eu não sei sequer, eu não sei muito bem descrever como eu sou. Nem você sabe descrever você muito bem. Apesar de hoje já ter me olhado no espelho, quando lavei o rosto, escovava os dentes, penteava o cabelo, acertava direitinho, eu vi a minha face. Você também viu a sua. Tente descrever você. Você consegue me descrever, mas não consegue descrever você. O seu espírito é a mesma coisa. Como é que você descreve o seu espírito? Missionário, não tem jeito. Mas quem vê você, Deus vê você interiormente. O diabo também vê você por dentro, vê o espírito. Ele sabe como é que você é. As palavras que você fala, as palavras que você solta, elas são como um retrato do seu espírito. É dessa maneira que você é. Se você é aquela pessoa que só vive choramingando, que só vive confessando a derrota, que só vive reclamando da vida, você tem aquela aparência espiritual terrível. Você é aquele troço feio, irmãos, que não dá prazer a Deus. Se você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa positiva, que só confessa a palavra de Deus, você tem uma aparência linda. Você está na imagem e na semelhança de Deus. Amém? Continuando aqui. O Senhor Jesus afirmou que nós teremos realmente aquilo que falando, cremos. Preste atenção agora. Não é simplesmente falar, como os pensadores positivos entendem. Eles costumam dizer: hoje, como todos os dias, sobre todas as coisas, estou cada vez melhor. É a máxima deles. Tudo bem, é bonito falar isso. Mas se você não crê, isso não produz nada, irmãos. Existe
ou um princípio espiritual que Jesus colocou para nós, que nós já vimos na lição de número 2. Esse princípio eu chamo dos 5 passos da vitória. Ele está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, 22, 23. Preste atenção nessa afirmação do Senhor Jesus. Ele disse assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então preste atenção, irmãos, nós teremos, segundo Jesus, ele afirmou isso, exatamente aquilo que falando nós cremos. Se nós falarmos e não cremos, não adianta nada, irmãos. É como furar buraco na água. Quanto mais você fura, mais você descobre que não adiantou nada. Então, irmão, preste atenção. Olha o que Jesus disse, no finalzinho do versículo. Que lança o mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo que disser lhe será feito. Então, segundo Jesus, nós teremos tudo o que falarmos, se nós crermos. Se nós falarmos por falar, não vai nos adiantar. Só nos adiantará se falando nós cremos. Prestemos atenção a esta última afirmação do Senhor Jesus: tudo o que disser lhe será feito. Fica claro que as palavras, então, podem nos edificar. As palavras que nós falamos, se nós cremos nela, elas podem nos edificar. Ao mesmo tempo, elas podem nos destruir. Porque a gente diz, a vida está difícil, para mim nada dá certo, e a gente crê que não dá certo. O desempregado já vai à porta da fábrica crendo que aquela vaga é para qualquer outra pessoa menos para ele. A mocinha já está ficando para a titia, mas ela crê que todo rapaz que apareceu no mundo é para a colega dela, menos para ela. Porque ela tem o nariz meio torto, ela tem um queixo meio comprido, porque ela tem um pescoço grande, porque ela é baixinha, porque ela é magricela, porque ela é gorduchinha. Quer dizer, ela crê que outra pessoa é mais capacitada. Tudo que você falar, crendo, é o que você terá. As nossas palavras podem fazer com que fiquemos doentes, irmãos. Ou podem nos trazer sucesso, como também a derrota. Pois, segundo Jesus, tudo o que dissermos nos será feito. Preste atenção nisso. Mamãe não tem muito juízo. Sua filhinha ou seu filhinho é um pouco peralta, travesso. E ela diz, menino, menina, você nunca vai ser nada na vida. Olha que palavra pesada, irmãos. Ela envolve aquela criança com ondas negativas. Ela entrega o seu pequeno, a sua pequena, para que o demônio faça dessa pessoa algo ruim. Não, irmãos, nós temos um grande valor. E ainda que hoje você esteja no mais baixo degrau, amanhã você poderá estar lá no topo. Se você falar palavras que produzem. Palavras que produzem são palavras que estão dentro da palavra de Deus. Continuando aqui. Quanto mais rápido é melhor aprendermos o papel que as palavras desempenham na nossa vida e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos, pois descobriremos que aquilo que tanto precisamos, que nos seja concedido, aquela bênção tão necessitada, só depende das nossas palavras para que se materialize. Irmãos, a sua cura, a sua saúde, a sua prosperidade, a sua paz, a sua realização, só depende das suas palavras, para que se materialize. Porque segundo Deus, a obra já está feita. Deus não promete nos curar. No Novo Testamento não tem essa promessa. Ele garante que nós já fomos curados. Ele garante que todas as bênçãos já nos foram dadas.
Ele garante que nós somos mais que vencedores. Ele garante, irmãos, que Ele sempre nos conduzirá em triunfo. Por que falar ao contrário? Por que quando for ficar com aquela cara de boa, oh Deus, me ajuda? Que isso, irmão? Que besteira é essa? Não tem isso na Bíblia Sagrada, irmãos. Jesus nunca fez isso. Os apóstolos nunca fizeram isso. Ao contrário, Paulo gritava: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Isso é palavra para você inventar qualquer coisa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Cuidado, hein? Macumbeiro diz que vai pôr o seu nome na boca do sapo. Coitadinho do sapo. Vai perder a vida. A única virtude nisso é que o meu nome vai abençoar aquele sapo. Mas não devia ser assim. Vai amarrar a boca do sapo até que ele morre lá. Mas é uma maldade que fizeram com ele. Mas já vai morrer abençoado. Não devia ter feito. O outro negativo, ai meu Deus, e agora? O que se alimenta? Irmão, o que o sapo pode fazer pra gente, irmão? Se ele pudesse fazer alguma coisa, ele não ficava pulando lá na lagoa, irmãos. Ele estaria andando, estaria na faculdade, aprendendo tanta coisa gostosa nesse mundo aí. Coitadinho, fica lá, gritando se o Tião veio, que não sei lá mais o que, se comprar, comprou, gastou R$500, esse negócio bobo aí. Nós somos de outra raça, irmão. Outra espécie. Nós somos de outro mundo, nós somos do mundo da vitória, porque somos de Deus. Amém, Jesus? Continuando aqui na palavra de Deus. Também descobriremos, na lição no caso, né? Que somos hoje exatamente aquilo que, algum tempo atrás, consciente ou inconscientemente, havíamos declarado que seríamos. Você sabia disso? Hoje você é exatamente aquilo que algum tempo atrás, consciente ou inconscientemente, você declarava. Você está colhendo hoje a semente que você plantou num passado distante ou um passado próximo. Agora você será, num futuro próximo ou distante, aquilo que você passar a declarar a partir de hoje. Escuta, a sua vida é um fracasso. Até hoje tem sido, missionário. Então vou lhe dar uma boa notícia. Alegre-se, porque hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Você pode escrever uma vida diferente a partir de hoje. O que passou, passou, irmãos. Agora você tem, a partir de hoje, todos os dias, para escrever o seu futuro. Continuando aqui. A verdade é que podemos, a partir desse momento, ser o que quisermos. Somos nós que fazemos a diferença e escrevemos nosso futuro. Pare de ser fatalista. Essa doutrina de fatalidade, essa doutrina de predestinação não é bíblica. Isso tem um ar de demônio atrás dela. Não, se eu sou salvo é porque Deus me elegeu para ser salvo. Se o outro vai para o inferno é porque Deus elegeu ele para ir para o inferno. Deus seria até mau, irmãos. Porque tem países que o evangelho não chegou e as pessoas que ainda são salvas são um número bem pequeno. Tem países como a América do Norte, que o evangelho está lá há 300, 400 anos, quase 500, em que a maioria é salva. Então Deus olhou para os gringos americanos e disse para eles assim: Americans, I love you. Americano, eu amo vocês. Olhou para o pessoal da Albânia, não sei falar albanês, você me perdoa, eu falar em português mesmo. Albaneses, vão para o inferno. Não, irmãos, isso é maldade. Mas missionário lá no Efésio não diz que Cristo, nós somos predestinados não como pessoas, mas Deus predestinou-nos em Cristo, ou seja, Deus decretou no início de tudo que aqueles que aceitassem Jesus seriam salvos. Se eles não são salvos, a culpa é nossa, porque nós não estamos indo lá pregar o Evangelho. Alguém foi para a América há 500 anos e pregou o Evangelho. Outro foi e pregou, deram a vida. No Brasil demorou mais, irmãos. Foi no final do Império que começaram a chegar aqui os missionários. Primeiro vieram os franceses, que na escola aprendemos que foi a invasão francesa para fundar a França Tática, que é pura lorota. Aquilo ali eram os calvinistas expulsos da França, que vinham buscar refúgio, mas que a igreja dominando na época os expulsou. Talvez você nunca soubesse disso. Eles não vieram aqui fundar um país.
A briga religiosa foi essa, expulsou e disseram, vão fundar outro país e por isso mandaram embora. Mas a luz veio brilhando. No final do Império, começou a se permitir, vieram os missionários, e hoje, graças a Deus, que o Brasil está conhecendo a Jesus Cristo, irmão. E ninguém segura isso, irmão. Breve, a maioria também será de Jesus. Mas não é que nós somos como individualmente predestinados, não, porque alguém está pregando. Se nós calarmos a nossa boca, e já tentaram tantas vezes calar, o povo não será salvo. Então não tem esse negócio, não, eu sou porque Deus quis. Não, senhor, não tem esse negócio de fatalismo, não. Nós é que escrevemos o nosso futuro. Se você ficar nessa história, daqui a um tempo você estará na miséria, doente, sofrendo. Se você passar para a palavra de Deus, que não é história, é realidade, você vai escrever um futuro lindo e você vai ser uma bênção. Deus quer o melhor para mim, claro, porque Deus é Pai. Lá em Mateus 7,11, Jesus disse, e vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem, aqueles que reivindicarem o que pertence a eles. Você pode continuar na miséria, ou pode ser uma pessoa abençoada. Um tópico aqui chama-se o seguinte, observemos a maneira de Jesus falar. O Senhor Jesus falava como se Ele e o Pai fossem um. Preste atenção nisso, hein? Agora eu queria a sua máxima atenção, eu não coloquei isso aqui por acaso, não. O Senhor Jesus falava como se Ele e o Pai fossem um, e realmente o eram. Ele disse assim, em João 10,30, eu e o Pai somos um. O que fazia Jesus ser um com o Pai? Preste atenção agora, irmãos. Jesus era Deus, deixou a sua glória. Você conhece o relato bíblico? O Espírito Santo pegou a semente da vida, invisível ao olho humano, e a plantou no ventre de Virgem Maria. Ele fez a concepção com o óvulo de Maria. Maria concebeu, engravidou-se e nasceu Jesus. Esse homem tinha o desassombro de confessar, eu e o Pai somos um. O que fazia Jesus ser um com o Pai? Preste atenção aqui agora. A sua união com o Pai era por causa da palavra. Missionário, eu não estou entendendo bem. A união de Jesus com o Pai era por causa da palavra. Vou chegar lá e ainda vou explicar a você. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui agora para poder formar um pensamento. Por isso, ele não tinha falta de nada. Ele tinha poder a seu dispor. Eu vou explicar um momentinho só. Ele sabia que, por falar o que o Pai lhe havia prescrito, podia ordenar aos demônios que soltassem as suas vítimas. E eles se submeteriam a ele e saíram delas sem lhes fazer mal algum. Sabia que podia falar às forças da natureza como Deus, e ele veio como homem, e todas estas leis o obedeciam. Toda a natureza o reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios lhe dava tal prerrogativa. O vento e o mar lhe obedeciam. Ele caminhava sobre as ondas, transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Deixa eu terminar só para explicar isso aqui para você. Observando a maneira de Jesus falar, de agir, de realizar a obra de Deus, podemos ver a importância que ele dava às palavras. É como se ele, que veio nos dar o exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse que só conseguiremos aquilo que falarmos, determinarmos, tomarmos posse. E foi exatamente isso que ele queria dizer. Qual era o seu segredo? Ele assumia o que o Pai declarava a seu respeito e confessava abertamente. Isto, talvez, tenhamos falhado em fazer. Vamos entender isso aqui. Eu e o Pai somos um. Irmãos, por que ele era um com o Pai? Porque ele assumia a palavra de Deus. É errado
qualquer um de nós, mortais, falarmos dessa maneira? Não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vejamos aqui o que é que o Espírito Santo diz sobre esse assunto. Dá maior importância, irmãos. Porque enquanto você viver desassociado de Deus, você não vai conseguir muita coisa, não. Na hora que você ousar e confessar o que a Bíblia diz, você então começa a se encaixar no plano de Deus. E tomara que nessa lição você se encaixa. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta, o que se une com o Senhor é o que, irmãos? O mesmo Espírito, irmãos. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Mas ele tinha um corpo, mas o Espírito dele com o Pai estava ligado. Queridos, quando nós nos firmamos na palavra de Deus, nos apossamos dela e a confessamos, nós somos um, irmãos. Nós somos tão irresistíveis, invencíveis, quanto o próprio Deus o é. Se isso não é verdade, nada mais é verdade. Qualquer um de vocês. Diga assim: eu, irmão, eu que unir-me, se eu unir-me ao Espírito, ao Senhor, à palavra, o Senhor é a palavra, o que acontece comigo? Eu sou o mesmo Espírito com o Senhor. Não serão mais dois, não, irmãos, um só. É o que Deus está falando aqui. Então Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Mas se eu falar isso, que eu e o Pai somos um, missionário é um herege, comedor de arroz com feijão, fica dizendo que ele e o Pai são, mas é que a Bíblia diz. Eu estou simplesmente tomando lugar, tomando posse da minha posição. Então vamos nos comparar com Jesus agora, irmão. Essa aqui vai ser boa. Vamos observar como Jesus se colocava diante de Deus e o que o próprio Senhor declara a nosso respeito. Primeiro, essa declaração: eu e o Pai somos um. Bom, como é que eu vou me comparar? Já vimos agora, 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então nós podemos comparar? Claro que podemos. Ele e o Pai eram um, e qualquer um de nós podemos ser um com o Pai também. Tão indivisíveis como Jesus o era. Tão ligados entre si, um e o outro, que nem um vento passa, irmãos. Grudados mesmo em Cristo. 2 agora. Jesus disse assim: não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Bom, agora é diferente, missionário. O Pai enviou Jesus, deu a Jesus mandamento, prescreveu, e o sucesso de Jesus é que ele não saiu fora da prescrição. Ele simplesmente caminhou naquele caminho não tortuoso, mas reto que Deus lhe deu. Então Jesus é diferente, não, irmãos. Vamos abrir a Bíblia aí, se você a tem consigo, no Evangelho de João 15,16. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, diz Jesus. Onde está escrita essa palavra, que Jesus foi enviado? João 8,42. Então Jesus disse: eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Mas nós não podemos comparar com Jesus. Podemos? João 15,16. Veja o que diz aí, irmãos. O próprio lado de Cristo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome ao Pai, tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Então Jesus disse: eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Nós podemos dizer: eu não escolhi a Jesus, ele me escolheu e me nomeou também. Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto. Não é para que continue de braço cruzado ou chorando: meu Deus, meu Deus. Não, irmão, para com essa besteira. A gente tem que parar de imitar o pessoal de outros locais aí, irmãos. Vocês não têm sabedoria? Vamos produzir frutos para eles verem que a sabedoria existe.
E não ficar agora imitando ele, não, com aquela cara de sofredor quando for orar. Deus não gosta disso, irmãos. Depois, quando você tiver tempo, você lê o livro de Neemias e de Esdras, e você vai ver que, vindo do cativeiro, houve até uma proibição que o pessoal ficasse triste na presença de Deus. Negócio de chorar, não, é dia de alegria, irmão. Está tudo errado esse negócio aí. Vamos orar, a pessoa faz aquela cara assim de sofredor e fica, meu Deus, aleluia, aleluia. Fica coisa feia. Você está aqui na frente, você olha às vezes, mano, dá até vontade de chegar a dar um cascudo na pessoa. Irmão, a pessoa fica, parece que é um infeliz. Nós somos felizes, bem-aventurados, irmãos. Oh, glória a Deus. Nós somos filhos do Altíssimo. A nossa oração é para expressar alegria, para expressar contentamento. Vamos fazer outra comparação? 3 agora. O Senhor Jesus disse assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está em Lucas 4, 18, 19. É missionário. Mas nós não podemos falar isso. Esse aí foi aquele famoso decreto de Nazaré, que Isaías havia escrito, e que Jesus leu lá na sinagoga, assentou-se e disse: hoje se cumpriu isto diante dos vossos olhos. Jesus era ungido para curar os cegos, expulsar os demônios, pôr em liberdade, né? Os cativos, restaurar e tal, curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quanta besteira as pessoas ensinam por aí, irmãos. Nós temos o mesmo poder. Lucas, capítulo 10, 19. Olha o que Jesus disse, irmão. Lucas 10, 19. Eis aí, acordem, despertem-se, levantem-se, eis aí, que eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre toda a força, capacidade, habilidade, poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum, irmãos. Ô irmão, vamos nos comparar com aquele que fala a verdade, não com os professores de teologia, que você nem sabe como é que anda a mente deles, os corações deles. Queira a Deus que estejam lavados e embranquecidos pelo sangue de Jesus. Mas muitas vezes não estão, não. E fico por aí ensinando conversa de homens. Esqueçamos o conceito de qualquer pregador. Firmemo-nos na palavra de Deus. Eis aí, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu, me capacitou, me deu poder para libertar tal, tal. E quanto a nós, acordem. Eu dei para vocês poder, para vocês pisar Exu, Caveira, Tranca-Rua, Pombagira, Mulu, todo espírito maligno, tudo, espírito do câncer, da AIDS, espírito da falência, da miséria, do adultério, tudo está debaixo de vocês, serpentes, escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, qualquer capacidade, qualquer habilidade que o inimigo tiver, você tem capacidade para pisar, para esmagar, para reduzir a nada. E olha, preste atenção, hein? Cuidado. Não falou nada disso. Tem pessoa que diz: mas eu mexo com o diabo, depois o diabo fica com raiva, vai lá e põe o mal na minha mulher. Tem pregador que fala essa besteira, irmãos. Irmão, tem pregador que escreve livro dizendo que quando ele foi para uma região pregar o evangelho, estava tão tomada por demônio que ele quase morreu, a mulher dele teve um ataque cardíaco, o filho dele perdeu uma perna. Isso é tudo mentira, irmãos. Eu duvido que essa palavra deixe de ser confirmada. Os céus e a terra poderão passar, mas as minhas palavras nunca. O que é que ele disse, irmãos? Nada absolutamente vos causará dano algum. Se o demônio conseguir arrancar um fio de cabelo da sua cabeça, Jesus é o maior mentiroso. Glória a Deus que Jesus é o maior verdadeiro, irmãos.
nem um fio de cabelo, nem um minuto de sono, nem uma dor de barriga. Por que não acontece? Por causa da palavra de Jesus. Ele disse, ele me ungiu, me capacitou, me fortaleceu, me deu habilidade para pregar o evangelho, libertar os cativos, colocar em liberdade, tal, dar vista aos cegos, anunciar o inaceitável do Senhor. Nós podemos dizer, o Senhor me deu poder, já me deu, para eu pisar todo o poder do inimigo. Aleluia. Mas marchar mesmo, irmão, colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Ah, mas cuidado, eu poderei ficar com a perna dura amanhã. Mentira! Nada, absolutamente, vos causará dano algum. Nada. Se causar um risquinho, uma cicatriz, Jesus mentiu. E Jesus nunca mentirá. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade, irmão, e também é a vida. Nós temos o caminho, nós temos a verdade e nós temos a vida com a gente. Por quê? Nós temos Jesus. Mas nós não nos comparamos com ele, irmãos. Dizem que nós não passamos de míseros pecadores, salvos pela graça. Não. Eu era um sujo pecador, um imundo pecador, mas hoje eu sou um santo de Deus, irmãos. Hoje nenhuma condenação está na minha conta. Romanos 8, versículo 1 diz isso. Portanto, agora, nenhuma condenação, não há a mínima, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Que não andam segundo a carne. Por quê, irmão? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Não tem condenação para mim, irmãos. Então eu posso falar, quem é que me convence de pecado? Ô Soares, você já fez poucas e boas. Eu posso ter feito muitas poucas, mas uma boa eu fiz também, que foi aceitar Jesus. E no dia que eu aceitei Jesus, irmão, não foi uma boa, foi a melhor. Os meus pecados foram lavados. Eu fui embranquecido. Eu nasci de novo. As coisas velhas passaram, segundo aos Coríntios 5,17. Para mim tudo se fez novo. Segunda aos Coríntios 5,21 diz que eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Eu sou muita coisa, você também é. Diga graças a Deus, porque nós o somos. 4, ainda temos outra comparação. Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres e se declarava filho de Deus, os invejosos judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo homem, se fazia igual a Deus. Eles não entendiam que, quando alguém é usado na palavra, ele age como se fosse o próprio Deus. João 10,35. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí vem a explicação de Jesus agora para nós. Pois, isso é Judeus, João 5,18, isso aí. Aí eles queriam matar Jesus, porque Jesus não só quebrantava a lei deles, mas como o Senhor Jesus dizia que ele e o Pai eram um, então se fazia igual a Deus. Mas João 10,35 diz, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Irmãos, a grande verdade é o seguinte: quando nós assumimos o nosso lugar na palavra e agimos na palavra, é como se nós fôssemos deuses. Não somos. Não vem com essa doutrina que somos pequenos deuses, não. Nós somos homens. Diz lá o Salmo 82, que fala essa palavra mais explicada. Jesus só aqui explicou o significado. Que nós, apesar de sermos chamados de Deus por causa da palavra, como príncipe haveremos de morrer. Quer dizer, somos homens. Mas na hora que a palavra está nos usando, ela nos dá essa prerrogativa. É como se fôssemos. Então Jesus dizia que o Pai, ele era um com o Pai, e o judeu queria matá-lo, que eles faziam com o Pai, então ele era Deus. Irmão, com o Pai nós somos. Nós não somos em nós. Continuaremos sendo homens, seres humanos,
E um dia, se Cristo não vier antes, vamos fechar os olhos, vamos vestir aquele capote de madeira, o nosso corpo, porque o nosso espírito não, irmãos. Nós nem sequer veremos a morte. Está lá em João 8,51. O dia que eu li isso aqui, eu saltei de alegria, irmãos. Você tem medo de morrer, irmãos? Irmãos, é a coisa mais linda na vida do cristão. Veja João 8,51, que você nunca vai ter medo. Você não vai abreviar esse dia. Mas quando ele chegar, você não vai dizer, Deus, agora não. Vai dizer, Pai, aleluia, leva-me em paz para o teu reino. João 8,51. Veja o que diz aí. Na verdade, o que está escrito, irmãos? Em verdade vos digo, se alguém ouvir a minha voz, nunca verá a morte. Irmãos, na hora que chegar o nosso momento, ausente aqui, presente com o Senhor, se alguém perguntar lá, como é que é a morte? Não sei, porque a morte é uma estação que ficou atrás, irmãos. Nós não vamos passar, nós já passamos por ela quando aceitamos a Jesus. Nós já saímos dela, estamos aqui, o trem está caminhando para o céu. Chegou o momento da promoção, estamos aqui, já estamos com Jesus. Fração milimétrica de segundo. Em verdade vos digo, se alguém ouvir a minha palavra ou guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém, Jesus? Então eu e o Pai somos um. Vamos apedrejar que tu fazes Deus a ti mesmo. Mas espera aí, pessoal, a lei chamou deuses àquele a palavra foi dirigida. Não que nós somos Deus em nós mesmos, mas a palavra em nós nos dá essa prerrogativa. Nós agimos como se fôssemos. Quinto agora, diante da perseguição, Jesus declara que quem quisesse poderia pedir ao Pai, que se ele quisesse, poderia pedir ao Pai legiões de anjos que viriam em seu socorro. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha que coisa séria, irmãos. Na hora da perseguição, o apóstolo Pedro arranca da espada, corta a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, decepa. Jesus, sendo preso, ainda faz o milagre. Espera aí, pessoal. Pegou a orelha, colocou aqui, o rapaz, obrigado, e levaram Jesus preso. Na hora exata, Jesus ainda faz o primeiro transplante, ou reimplante que houve no mundo, irmão. Foi reimplante aí, reimplantou a orelha do Malco, sem ponto, sem nada, colocou, ela ficou boa. E disse, mas espera aí, pessoal, eu podia pedir aos céus mais de 12 legiões de anjos, e eu seria atendido. Mas nós podemos orar na hora de um aperto, irmãos? Na iminência de sermos atingidos por uma avalanche do inferno, um acidente, de sermos sequestrados, roubados. João 14,13, você conhece esse versículo? Ele disse que podia orar, e Deus mandaria para ele. E nós? Ele diz o seguinte, e tudo quanto pedirdes, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmão, na hora da necessidade, tem uma ameaça eminente, vai acontecer. Se não der tempo, se determina correndo. Eu não permito, e a coisa não acontece. Se der tempo, faz uma oração mais formal. Pai, eu vou usar o teu poder. Assim como o profeta Eliseu feriu de cegueira aqueles milhares de soldados sírios que vieram para tomar Samaria, você também pode fazer o inimigo ficar cego. Talvez não fisicamente, pode até acontecer fisicamente. O Eliseu fez todo mundo ficar cego. Depois pode ler isso lá nos Reis, que você vai gostar desse, lá no 2º Reis. Eliseu pegou todo aquele exército, eram milhares de soldados, irmãos. Levou todos eles diante de Samaria, colocou o exército de Israel em volta, aí orou, eles abriram os olhos, estava todo mundo preso. Prendeu um exército com uma oração. Nós podemos, irmão, porque tudo que nós pedirmos, verbo aiteó, reivindicarmos, exigirmos, tomarmos posse, em nome de Jesus, Ele fará por nós, irmãos. A próxima vez que vier uma ameaça, real ou imaginária, porque às vezes é imaginária só na sua cabeça,
É Deus mostrando e você acha que está imaginando coisa. Irmão, use o poder de Deus. Usando o poder de Deus, você tornar-se-á uma bênção. Diga graças a Deus. Diga viva Jesus no meu coração. Para terminar aqui, deixa eu só ler a nossa posição aqui. Agora está claro que não é propriamente Deus quem cura nos dias de hoje. Isso às vezes chega a perturbar algumas pessoas que foram ensinadas a vida toda que deveriam orar, jejuar, pedir a Deus que as curasse. Porém, estamos aprendendo que somos nós que temos que fazer a nossa parte. Esse é o caminho mais rápido e seguro para um fluir 100% do poder divino em nossa vida. Sem dúvida, nessa lição você encontrou a resposta que estava faltando para que desfrutasse saúde, paz, prosperidade ou quaisquer outras bênçãos. Qual foi a resposta que você encontrou, irmão? As suas palavras são tão importantes para você como eram as palavras de Jesus para ele. E nós vamos usar as palavras agora. Fiquemos em pé e vamos fazer uma oração bem bonita. Meu irmão, solte a sua fé, solte a sua capacidade de crer em Deus agora. Oh, Deus vai estender a sua mão agora. Feche os seus olhos e entremos poderosamente na presença de Deus. Aleluia, glórias e glórias a Jesus. Pai, Pai amado, Pai querido, Pai poderoso, em o nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Oh, meu Deus, olha essa multidão que está aqui em tua casa orando, que está adorando o Senhor neste momento. E Deus, nós temos motivos para estarmos assim, alegres, contentes e felizes, porque Deus, o Senhor nos descortinou hoje a nossa posição. O Senhor abriu os nossos olhos e nós enxergamos que em Cristo nós somos mais que vencedores, que em Cristo nós podemos todas as coisas. Ó Pai de amor, ó Pai de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua força agora. Oh, meu Deus, esse povo vai determinar a bênção. Não há melhor momento do que esse para você chamar a existência aquilo que não é. O amor foi embora, o amor não chegou, a sua outra metade não foi encontrada ainda. Chame-a com amor agora. Chame-a que ela vai ouvir, nem que esteja do outro lado do mundo. Chame agora a sua prosperidade. Chama aquele filho rebelde, aquela filha rebelde para o lar de amor. Aleluia. Chama a santidade para o seu coração, a pureza para os seus olhos. Chama agora, chama um sentimento santo, porque Deus está dizendo, Deus está falando que aquele que crê em Jesus faz a mesma coisa. E Ele chamou à existência as coisas que não eram. Ele abençoou os pãezinhos e os peixes e se multiplicaram, e uma multidão se alimentou deles. Ele chamou o vinho da água e o vinho da melhor qualidade apareceu. Ele chamou a bonança na tempestade e cessou o vento e a tormenta. O amor de Deus está sobre o seu coração agora. Pai, eu abençoo todos que estão na igreja. Eu abençoo aqueles que me assistem por algum canal de televisão. Eu abençoo aqueles que me assistem por uma fita de vídeo, de áudio, de CD ou de outro meio de comunicação. A tua mão está sobre eles e eu abençoo a todos. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados e digam graças a Deus. E para encerrar essa lição, vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.